E aí, galera, chegou o grande dia, o dia da minha Black Friday, o dia em que eu vou colocar os meus treinamentos numa condição mega especial para vocês, super especial. Nunca tinha feito um desconto desses, mas chegou o momento. Chegou essa live, chegou esse ano, eu falei, esse ano nós vamos entrar nessa Black Friday, vamos entrar na onda da Black Friday, vamos colocar preços bem bacanas para vocês. Então, eu peço que você fique aqui até o final da live, acompanhe todos esses descontos, para que não perca nada, não perca nenhum detalhe e consiga adquirir esses treinamentos com um valor super especial. Vamos aguardar o pessoal chegar na live, né? Quem for chegando já vai dizendo de onde é, o que espera dessa live, quanto que você acha que vai ser o desconto que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se o meu notebook está conseguindo acessar aqui as conversas. O suporte já vai me dizendo se está tudo bem com o sistema. Então vamos aguardar aí o pessoal chegar na live. Vamos ver se o pessoal está querendo uma oferta super especial, né? Vitor Fake já está aí, entrou na live. Vamos ver quem mais vai estar chegando e conseguindo esse desconto, né? Como eu disse para vocês, não fiz esse desconto, não fiz essa condição em outros momentos, né? E como nós estamos agora em mês de Black Friday, eu resolvi, né, que todos esses treinamentos terão esse desconto super especial. O Juliano acabou de chegar de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Juliano. O Guilherme já está aí. Boa noite, Guilherme. O Guilherme eu acho que já sempre faz parte aí das minhas lives, né? Só me diga se eu estou certo. O Juliano eu acho que eu já também o vi em algumas lives. Então, eu preparei para vocês, nesse mês de Black Friday, essa condição, esse preço especial, para que vocês possam investir no conhecimento de vocês, pagando muito pouco, né? É uma situação, é uma condição, é uma oferta que eu estou criando para que vocês possam evoluir o diagnóstico de vocês pagando muito pouco, né? Então, me digam aí se vocês estão querendo curso bem barato. Se vocês estão querendo curso bem barato e curso de qualidade, vocês estão no lugar certo, né? A minha história de treinamento, né? Quem já fez curso comigo pode estar aí mencionando, se tem algum aluno meu que está chegando aí na live. A minha história de treinamento ela já é longa, pessoal. É uma história aí que já se vão 28 anos. Eu abri a Mecatrônica Cursos em 1996. Tá? Alguns talvez aqui não eram nem nascidos, eu já estava aí viajando pelo mundo levando conhecimento. Então eu abri a Mecatrônica em 1996 e nós já estamos em 2024, já se vão quase 30 anos. São 28 anos viajando pelo Brasil, 9 estados do Brasil, mais de 200 cidades a gente atua levando conhecimento. O problema é que essas viagens, eu não consigo viajar para todos os lugares possíveis. Muita gente me pede para fazer curso na Bahia, já me pediram ali em Belo Horizonte, né? Um aluno que está aqui de Belo Horizonte, já pediram do Nordeste, mas eu não consigo estar em todos os lugares, né? A dinâmica, a logística é complicada. E eu vi nos cursos online essa possibilidade de levar esse conhecimento para todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, né? Então o Juliano já disse, estamos sim, e os cursos são todos online, né? Os cursos dessa Black, eles são os cursos online, tá certo? Os cursos presenciais, é difícil fazer Black Friday de curso presencial, porque a gente não sabe qual vai ser a agenda dos treinamentos. Então essa Black, ela é para os cursos online. São 3 treinamentos que eu tenho online, e esses 3 treinamentos nós formamos um combo para que a gente pudesse ofertar para vocês com esse preço super camarada, super bacana para vocês. Antes de falar dessa Black Friday, eu peço que vocês fiquem até o final para ouvir o que eu tenho, essa oferta que eu tenho para fazer para vocês.
eu queria dar algumas informações técnicas, oferecer para vocês algumas dicas, algumas informações. Não é muita coisa, não podemos estender muito esse tempo que nós temos aqui, né? Vamos aí durante os 15 minutinhos aí falar sobre alguns detalhes, alguns macetes, algumas dicas que eu acho que é relevante para vocês, né? Uma dessa ou duas ou todas essas pode ser muito útil, pode matar um defeito que você tem aí num carro aí na sua oficina, tá certo? E aí, estão animados para saber qual é o desconto que eu preparei para vocês? Digam para mim aí, né? O Maurício de onde é? Aqui de perto, de Curitiba, Maurício? Ou não? O Afonso, boa noite, mestre do diagnóstico. Obrigado, Afonso. Então, Afonso já deve ter participado aí de algumas lives nossas, né? Ou é meu aluno, e já conhece um pouco do nosso trabalho. São mais de 28 anos, gente. Antes de abrir a Mecatrônica Cursos, eu trabalhei em concessionária, eu me formei em eletrônica, em 1992, fui fazer estágio numa concessionária, lá fiquei de 92 a 95, ministrei treinamentos também pela concessionária, e aí acabou abrindo portas para mim, através de contatos que tinha da montadora, do Senai, acabou abrindo portas para eu ministrar cursos externamente. E aí em 96, meu coração bateu mais forte pelo ensino, aí eu saí da concessionária e fui para a área de ensino. Mas não deixei a graxa, né? Onde nós estamos aqui é a minha oficina, né? Então tenho também a oficina aqui, a gente desenvolve muitos cursos a partir de testes que a gente faz aqui nos carros. Recentemente eu fiz a aquisição de um novo carro, nós vamos desenvolver um novo treinamento, que ainda é surpresa para vocês, e os treinamentos às vezes a gente leva, galera, 2 meses, 3 meses, desenvolvendo, fazendo engenharia reversa, desenvolvendo todos os testes, entendendo como cada peça funciona, que tecnologia nova chegou naquele carro, e aí a gente, depois de toda essa estrutura pronta, a gente faz os cursos presenciais. E depois dos cursos presenciais, a gente vai para o online. Então, quando você chega aqui no curso online, você já está com o curso aperfeiçoado, afinado, ajustado, corrigindo detalhes que tinha que corrigir. Então, quem faz o curso EAD hoje, ele já está pegando tudo mastigadinho. Toda essa dinâmica que eu uso nos treinamentos presenciais, eu transformei nos cursos EAD também, tá certo? Nos cursos online também. Muito bem, gente. Vamos então aqui conhecer alguns detalhes, né, ou entender, ou relembrar alguns detalhes importantes de injeção eletrônica, de injeção diesel, né, de osciloscópio. Então eu separei alguns temas, poucos temas, né, como eu disse, não dá muito tempo para a gente abordar sobre isso, mas eu separei alguns temas que eu acho que são relevantes. Tá? Um dos temas é RedCam. Muita gente tem muita dúvida. Ceará, né, olha aí como que é bacana a internet, né? Pessoal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná, todo mundo junto aqui, assistindo aula e adquirindo conhecimento. E recebendo uma oferta da Black Friday, claro que é a proposta principal dessa live, oferecer para vocês o curso com um desconto muito especial, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar algumas dicas para vocês, né, para ainda valorizar mais essa live aí para vocês, tá certo? Uma das informações que eu acho que é relevante é a RedCam, gente. Quando você entrar com o seu scanner, tiver código de falha com inicial U, já é indicativo de falha CAN, erro CAN, tá certo? Um dos primeiros testes que dá para você fazer uma avaliação na RedCam é ir lá na tomada de diagnóstico, vai lá na tomada de diagnóstico, nos terminais 6 e 14, isso é padrão, 6 e 14 é os fios da RedCam, vai nesses dois terminais e vê qual que é a resistência. Coloque seu multímetro em resistência, tenha cuidado para colocar uma resistência bem baixa, se ele for escala manual, escolha ali uma escala na casa de 600 ohms, 200 ohms, para que você consiga fazer esse teste. Vai nos terminais 6 e 14 e você vai encontrar que valor de resistência? Você vai encontrar um valor de 60 ohms. Por que 60 ohms? Porque a RedCam, ela começa em algum lugar e termina em algum lugar. A RedCam sai de uma central, vai passando por várias centrais, vai seguindo o seu caminho, passa por outra central, entra na central, sai e chega em algum ponto e termina ali a RedCam. Quando termina, tem a resistência de terminação. Essa resistência de terminação, ela é de 120 ohms. Onde começou a RedCam também tem uma resistência de terminação.
entre os fios da rede CAN, também de 120 ohms. Como as duas resistências de 120 ohms nas terminações estão em paralelo, o resultado do paralelo de duas resistências de 120 é 60 ohms. Então, quando você pegou o seu multímetro, foi nos fios da rede CAN, encontrou 60 ohms, quer dizer o quê? Que as terminações estão lá, estão perfeitas. Se você encontrar 120, quer dizer que uma das terminações não está lá. Você tem um problema de terminação. Isso você tem causas de falha de CAN, falha de erro CAN. Né? Ou seja, aí você vai ter um problema, por exemplo, de não sair de drive, o odômetro começa a piscar, então você tem algum erro de comunicação. Então, um dos testes que você faz, essa é uma dica, meça a resistência de terminação entre os fios da rede CAN, tá certo? Agora, isso é só para ver a integridade das terminações. A pergunta é, será que a transmissão de dados nesses fios da rede CAN estão perfeitas? Como é que você consegue fazer essa verificação? A melhor forma de você fazer isso é com osciloscópio, galera. Não há uma forma confiável de você fazer uma avaliação na rede CAN com um multímetro, por exemplo, com uma canetinha de teste, por exemplo. Não há uma forma confiável de você fazer com esses equipamentos. Você quer fazer um diagnóstico avançado, quer perceber se a comunicação está perfeita, se a sincronia entre as comunicações dos dois fios da rede CAN, o CAN low e o CAN high, estão idênticos, aí você precisa de um osciloscópio. Vai nos dois canais do seu osciloscópio, nos dois fios da rede CAN, pode ser lá no terminal 6 e 14 da tomada de diagnóstico, isso é padrão, tá certo? Que ajuste que você vai fazer no seu osciloscópio? 2 volts por divisão, o ajuste de tensão do osciloscópio é a vertical, ajusta 2 volts por divisão, o ajuste de tempo 50 microsegundos. Micro, galera, é US, microsegundos. A rede CAN ela trabalha com velocidade muito rápida. A rede CAN ela trabalha, dependendo da rede, 500 kbps por segundo, 500 kilobits por segundo. Veja que velocidade que é. 500 kg é 500 mil bits por segundo. Algumas redes são 1 megabits por segundo, 1 milhão de bits por segundo. E hoje nós temos a CAN FD que é 10 megabits por segundo, é 10 milhões de bits por segundo. Então o osciloscópio ele tem que estar muito rápido para conseguir fazer a captura desses sinais, tá certo? Se o sinal é rápido, o ajuste do osciloscópio tem que ser rápido também. Então, ajusta 50 microsegundos por divisão, você vai ter essa imagem na tela do seu osciloscópio. Essa semelhança entre as duas redes, entre os dois fios, né, entre os dois fios da rede, ela tem que ser idêntica. Uma é o oposto da outra, é como se uma tivesse de ponta cabeça em relação à outra. Então, você vai ter que perceber se está havendo a semelhança perfeita. Há uma forma de você melhorar ainda mais essa comparação? Há uma forma de você melhorar ainda mais. Você pode pegar um dos canais e fazer a inversão. Você ativa a função inversão do osciloscópio em um dos canais, você vai tombar um dos canais, e aí você vai ajustar a altura dos dois canais até que você veja uma única imagem. É a imagem de baixo aqui, ó. Se eu estou enxergando uma única imagem, quer dizer o quê? Que a comunicação, a transmissão de dados, o código binário entre os dois fios estão idênticos, estão perfeitos. Então, eu não tenho um problema de rede CAN. A rede CAN está saudável. É muito comum, fica mais essa dica para vocês, é muito comum que um dos fios da rede CAN, na imagem, fique mais alto que o outro. Uma das imagens ela está mais alta que a outra. Quando isso acontecer, normalmente é oxidação em conexões. Algum zinabre, a umidade entre as conexões. Então, o que você deve fazer? Siga o chicote, se for, por exemplo, da injeção ou do ABS, siga esse chicote até encontrar alguma conexão intermediária. E aí você vai fazer a limpeza dos contatos. Vê se tem umidade, vê se tem zinabre, vê se o terminal não está muito aberto, e aí você vai verificar a integridade dessa conexão. Muitas vezes o problema só está aí em conexões. Às vezes o cara lavou o carro, o cliente lavou o carro, às vezes enchente, conectores da rede que às vezes passam ali na região ali do console central ou na altura do console central, nas laterais, e aí você começa a ter umidade, a umidade gera o quê? Oxidação, zinabre, e aí você tem um problema CAN. Às vezes é só uma limpeza de contatos, resolve um problema, que às vezes passou em outra oficina e trocaram módulos e fizeram, e às vezes era só uma limpeza de contatos. Então fica essa dica aí a respeito da rede CAN, tá certo? Uma outra dica que eu queria passar para vocês
é alternador pilotado. O alternador pilotado, ele trabalha com uma rede de comunicação que é chamada rede Lean. Tem modelos que é do tipo PWM. Então nós temos alternador pilotado do tipo rede Lean, alternador pilotado do tipo PWM. Aí você fala assim, mas por que alternador pilotado? Hoje em dia, pessoal, há muita tecnologia envolvida nos carros. Então, o consumo de energia, ele tem que ser, a gestão do consumo de energia, ela tem que ser muito eficiente. Então, o módulo consegue controlar o alternador e dizer para o alternador, ó, eu quero que você deixe aí a tensão da bateria em 14 volts, em 13 volts, em 12,8 volts. No passado, me digam aí, vocês que são eletricistas aí, ou até mecânicos, né? No passado, se estivesse carregando com 12,8, nós diríamos o quê? Que está errado, que o alternador não está carregando. Hoje, em certas condições, o módulo entende que 12,8 é suficiente. Então, por exemplo, está numa subida, exigindo potência. O que o módulo fala para o alternador? Carga mínima, para pesar menos o alternador para dar mais potência. Está numa descida, freio motor. O que o módulo fala para o alternador? Carga máxima. Vai pesar mais o alternador, vai aproveitar, vai carregar mais e já está ajudando no freio motor. Então o módulo vai fazendo esse controle do alternador, da tensão, na melhor condição para cada situação. Tá? E se eu tiver que fazer uma análise nesse sinal do alternador, quero saber se o alternador está conversando com o módulo, eu vou ligar um osciloscópio e verificar se está tendo comunicação. Essa é a imagem de uma rede Lean. Tá? Então, numa rede Lean, você tem esse tipo de imagem. O começo da imagem, galera, é uma permissão. O módulo de injeção pede uma permissão nessa parte maior, em que fica mais tempo em zero e mais tempo em negativo. E aí o módulo pede permissão, transmite os seus dados, o alternador pede permissão e transmite os seus dados. Então, metade dessa imagem é o módulo dando comando para o alternador, a outra metade é o alternador respondendo para a central de injeção. Então, eu preciso verificar se nessa comunicação as duas partes estão conversando. Se eu estou vendo só metade daquela imagem, quer dizer o quê? O módulo de injeção deu um comando para o alternador e não obteve a resposta. Ali eu tenho um problema. Tá? Então, como é que eu consigo capturar essa imagem? Você vai precisar de um osciloscópio, né? Não há uma forma muito eficiente para você fazer essa análise que não seja um osciloscópio. Nesse tipo de teste, pessoal, esquece multímetro, esquece canetinha de teste, você precisa realmente de um osciloscópio para poder ler esse sinal. Ou ter algum equipamento, como esse aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui é um newtecnoscópio, é um osciloscópio em que ele tem um gerador de sinal. Né? Então eu consigo dar alguns comandos. Né? Se o alternador for PWM, eu consigo gerar um comando para o alternador, tá? Para poder fazer esse controle. O NIL ele só permite controle por PWM. Quando o alternador for PWM, dá para fazer teste com essa saída de controle. Tá? Existem equipamentos, como o da Icro, por exemplo, que também consegue emular esses sinais, sinal de rede Lean, sinal de PWM. Então eu preciso desses equipamentos. O osciloscópio é a melhor ferramenta para fazer essa análise. E o sensor de bateria da mesma forma. Nós estamos com um Passat aqui, que estava com problema de start-stop, um Passat novo, e 2019, e nós fizemos a análise ali se o sensor de bateria estava conversando, porque muitas vezes o sensor de bateria não está conversando, e aí o módulo já em estratégia deixa o alternador carregando com 13,5, com 14 volts, ele escolhe uma tensão, de acordo com o recovery, com o programa de emergência, para deixar naquela tensão. Então a gente foi checar se está havendo a conversa entre o sensor de bateria e o módulo, e é também por rede Lean o sensor de bateria. Então a gente vai também obter essa imagem. Como é que você ajusta o osciloscópio para obter essa imagem? 5 volts por divisão, o ajuste de tensão, e 1 milissegundos, o ajuste de tempo. Então fez esse ajuste, você consegue capturar essa imagem. Então essa é mais uma dica aí para vocês, como é que você faz a análise. Né, resumidamente, nós estamos colocando aqui para vocês, como é que você faz essa análise se está havendo a conversa entre o sensor de bateria e o módulo, e se está havendo a conversa entre o alternador e o módulo. Se for PWM, aí não é essa imagem, aí é uma outra imagem que fica para um outro assunto, ou fica para o treinamento que vai estar lá, como é que você faz esse teste. Tá? Eu separei também mais uma outra dica que eu acho muito importante para vocês.
Deixa eu ver se nós temos mais alguns aqui, chegando na live. O Jorginho chegou, boa noite, Jorge. Então nós estamos aqui já com alguns alunos participando dessa live. E bora lá conhecer mais uma peça que também é muito importante. Essa peça se chama sonda lambda banda larga. E aí, já chegou um carro aí na sua oficina em que você teve que fazer um teste numa sonda de 5 fios e num conector lá no carro, onde ela é encaixada, que tem 6 fios, como é que você faz o teste? Vocês sabiam que existe aqui um componente eletrônico no conector da sonda lambda? É uma resistência de calibração. Como é que funciona essa resistência de calibração? Por que eu tenho uma resistência ali? Galera, a sonda lambda banda larga, existe internamente nela uma câmara chamada câmara de medição. Essa câmara de medição, cada sonda que é produzida, ela tem uma variação, ela tem uma diferença. Mas como é que o módulo vai fazer um controle se várias sondas saem com diferença nessa câmara de medição? Essa diferença, ela é zerada pela resistência de calibração. Então, foi fabricada uma sonda, foi colocado no equipamento e foi ajustado pela resistência de calibração. Então, cada carro sai com uma resistência de calibração diferente, que pode variar de 70 a 180 ohms, essa resistência de calibração. Então, um dos testes é medir essa resistência. E vocês já devem ter percebido, então, que se para cada sonda eu tenho uma resistência diferente, eu não posso cortar esse conector e colocar em outra sonda, porque lá vai demandar outro valor de resistência. Então fica essa dica. Às vezes a pessoa quebrou a sonda e no outro carro o chicote derreteu e ele quer juntar duas e fazer uma. Não dá, né? Cada resistência de calibração é personalizada para uma determinada câmara de medição. E daí? Sabia dessa dica? Diga para mim aí nos comentários se você sabia dessa dica. E como é que você vai capturar o sinal? Você está achando que a sonda lambda não está funcionando corretamente. Como é que você mede uma sonda lambda? Você mede com scanner, porque se você medir com scanner, você vai ver relação ar-combustível, razão estequiométrica. Você vai ver razão estequiométrica perfeita é 1. Então você vai ver uma linha lá no seu scanner. Você não consegue saber se a sonda está trabalhando. Você vai usar o quê? Um multímetro direto na sonda? Se você usar o multímetro, a sonda banda larga, ela trabalha tão rápida, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, tão rápida que o multímetro não acompanha. Só para você ter uma noção, daqui até aqui, todas essas variações durou 1 milésimo de segundo. E as sondas planares, elas trabalham aí de meio e meio segundo. Elas oscilam a cada 500 milésimos de segundo, a cada 500 milissegundos. Essa, em 1 mili, ela já variou várias vezes. Então o multímetro, se você for testar a sonda banda larga, ele não acompanha. Essa variação ela é tão rápida que parece que está travada. Você olha no multímetro, fica dando ali 450, 450, 450 milivolts. Você fala, a sonda não está funcionando. E na verdade ela está rica, pobre, mas muito rápido, de maneira que o multímetro não consegue enxergar. Por isso, você quer fazer um teste com segurança, com eficiência, numa sonda banda larga, você precisa de um osciloscópio. Essa é a ferramenta necessária para se fazer um teste de sonda banda larga. E aí, vai ajustar o osciloscópio em 500 milivolts por divisão, tá? Cada divisão ali valendo meio volts, e o ajuste de tempo em 100 microsegundos. E com esse ajuste, você consegue capturar essa imagem e fazer a análise se está tendo a variação entre pobre e rica. Me conta aí, sabia como é que fazia esse ajuste? Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Então essa é mais uma dica importante para vocês. E não esqueça, você que já tem o osciloscópio, de ativar o filtro para diminuir ruído. O osciloscópio, quando você ajusta ele para um sinal menor que 1 volts por divisão, ele captura muita energia externa, muitas tensões externas, umidade do ar, tem energia, então a energia acaba sendo capturada e gera muito ruído, muita interferência. Então, quando você vai usar o osciloscópio para capturar algum sinal, que você precisa baixar demais o ajuste de tensão do osciloscópio, para menos de 1 volts, nesse caso meio volts, 500 milivolts, você precisa ativar o filtro do seu osciloscópio. Se você não tiver, dá para comprar externo, inclusive nós fabricamos filtros CR, filtros para limpar esse sinal. Tá? O Vitor está dizendo, eu também não sabia. Pois é, então fica essa dica para você aí, tá certo? Muito bem.
Sonda banda larga tem essas particularidades. Vamos contar mais uma dica para vocês aqui, e essa dica é sobre a bomba de alta pressão. Galera, muitos carros chegam na sua oficina com perda de potência, né? Nós estamos falando agora de um motor diesel, tá? Por que eu estou dando uma dica de diesel também? Porque um dos treinamentos que a gente está ofertando para vocês nessa Black é de diesel. Motor diesel Multijet 2, que equipa Toro, Renegade e Compass. São 3 veículos que tem que nem mato aí na rua. São muitos carros que estão rodando, então a gente desenvolveu esse treinamento para tornar você um especialista nesses carros. E essa bomba de uma Toro Renegade Compass Diesel, um dos defeitos que ela dá, mas essa regra se aplica para muitas outras bombas também, é trancar uma peneira que está aqui dentro. Então a mangueira de combustível sai lá do tanque, quando o combustível entra aqui na bomba, ele tem que passar por uma peneira. Essa peneira ela obstrui. E aí o combustível tem dificuldade de chegar, a pressão de alta fica baixa, e eu tenho perda de potência, o módulo entra em emergência, limita a potência, e aí começa a ter defeitos no carro. Instalou o manômetro. Tá vendo a pressão ali na casa de 7 bar? Deveria ser 5, tá? Já é um indicativo de que a peneira está obstruída. Agora, se você tem um registro de falha, de excesso de pressão, aí já pode ser outro problema. Nós temos aqui nessa bomba o regulador de pressão. O regulador de pressão que está aqui, que vai regular a pressão na casa de 5 bar. Se ele tiver emperrado, e isso acontece muito, tá? Principalmente com combustível adulterado, acaba oxidando ali e a esfera mola e acaba emperrando. Aí a pressão de combustível lá do tanque entra, chega no regulador, não tem para onde retornar. E aí essa pressão de 7 bar fica aqui dentro. Qual é o resultado disso? A pressão de alta fica mais alta ainda. Aí dá registro de falha de excesso de pressão. Então, se eu tenho na linha de baixa uma pressão acima de 5 bar, ou você tem a peneira obstruída, ou você tem esse regulador com mau funcionamento. Desrosqueando ele, você já consegue ver se ele está emperrando. E muitas vezes, olha a dica de ouro, uma limpeza nessa mola e esfera já resolve o problema. Você já poderia cobrar ali uns 400, 500 reais fácil só para fazer essa limpeza. Porque se essa bomba for substituída, custa 7 mil. Então eu diria que dá para você cobrar até mais, né? Fazer a remoção, que já é o seu custo, né? Você vai cobrar para fazer esse serviço, e também fazer a limpeza, que já é um outro valor, que é custo para o cliente, que vai agregar ali no seu orçamento. Então, se liga nessas duas dicas. Peneirinha costuma obstruir, regulador de pressão costuma emperrar. Nos dois casos, a pressão de alta, a pressão de baixa, que era 5 bar, se eleva. E aí eu tenho um problema na linha de alta pressão. E aí, sabia dessa dica também? Diga para mim. Se não sabia, que bom que eu consegui contribuir com você, para você com mais informação, tá certo? Vamos para mais uma dica para vocês. Injetor diesel. Galera, injetor diesel desde 1996, ou desculpe, desde 2006, a Hilux 2006, que é aquela mais arredondada, os bicos, os injetores já começaram a ser codificados. Então existe um código no injetor, existe um código estampado no injetor. Alguns injetores o código está aqui em cima da conexão, e esse código tem que ser inserido no módulo. Cada bico sai com um código diferente, galera. Isso quer dizer que, se eu tirar os injetores, eu tenho que marcar as posições que eles estão. Se eu montar em posições erradas, o módulo vai abrir bicos em volume de combustível errado. Ou seja, vai causar um pouco mais de excesso ou um pouco mais de falta naquele cilindro. Então o motor pode ficar instável, marcha lenta e irregular, pode ter uma redução na potência, pode ter um aumento no consumo. Em alguns casos, se os bicos estiverem montados errados ou não codificados, nem funciona o motor em alguns casos. Por isso a importância de você, ao substituir um injetor diesel, fazer a codificação do mesmo. Eu diria hoje que 95% dos bicos são codificados. Então, chegou um bico novo, faz a codificação. Mas aí, chegou o cliente lá na sua oficina, esse carro veio de outra oficina, e você está suspeitando que esses bicos estão errados. Como é que eu faço essa checagem? Como é que eu sei se aquele bico é daquele cilindro mesmo, ou mesmo se é daquele carro?
Então, com o scanner, você consegue verificar a codificação de cada injetor. Então, lá no seu scanner vai estar cilindro número 1, injetor do cilindro número 1, código, tal, 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 tal. Vai lá no injetor do cilindro número 1 e vê se bate com o código. O que está na central tem que bater com o código que está lá no bico. Se bateu, então aquele bico é daquele cilindro. Se não bateu, você tem que fazer as mudanças ou fazer a codificação. Então, fica essa dica. Muita gente troca injetor, o carro funciona, o cara nem codifica e libera o carro. Mas aí funcionou, mas não afinou. Não está com o ajuste fino do tempo de injeção, do volume de combustível. Por isso, mesmo que o carro fique bom depois que você trocou os bicos, é importante que você faça a codificação. Fica a dica, galera. Tá? Outra dica importante, o sinal do injetor. O injetor diesel opera com pressão muito alta. Então, essa pressão alta, a força elétrica tem dificuldade para abrir esse injetor, porque tem muita força de combustível empurrando essa agulha no sentido de fechar. Então, o módulo, quando ele faz o acionamento do injetor, ele manda uma descarga capacitiva, ele manda uma alta tensão. Ele manda em torno de 50 volts. É muita voltagem, 50 volts, tá certo? E essa voltagem você não consegue pegar numa canetinha de teste. Se você for com a canetinha de teste, você vai ver um LED piscando, você fala, tá bom, mas às vezes está com 12 volts. Queimou a saída do módulo que gera esse pico de tensão. E aí, o bico está pulsando, mas não está recebendo essa descarga de 50 volts. E o bico não abre. Eu não consigo, então, fazer um diagnóstico de pulsação do injetor diesel se eu não tiver um osciloscópio. Na canetinha eu não vou conseguir enxergar isso. Então, ligue um osciloscópio para monitorar esse sinal. Percebeu que tem 3 pulsos? O injetor diesel ele pulsa várias vezes no mesmo ciclo. O pistão começou a subir, chega um pulso, subiu um pouco mais um pulso, com pressão máxima, chega o pulso principal. Primeira pré-injeção, segunda pré-injeção e a injeção principal. Então a gente consegue fazer essa análise através de um osciloscópio. Então, fica mais essa informação importante para vocês aí. É isso aí, Juliano, o código IMA. Esse é o código que você tem que inserir lá na central de injeção. O Juninho está dizendo, deixa eu fazer um curso de diesel, pode mandar uma proposta. Já vou mandar. Aguenta mais um minutinho que nós já vamos passar a proposta para você aí. E tem veículos que se cadastrar muitos bicos, a central trava. Também pego muito desses defeitos em L200 Triton, e a injeção fica piscando sem defeito. Tem que cuidar, Juliano, com a Triton, porque a Triton, a Hilux, a Nissan Frontier, são bicos densos, né? Pelo menos a grande maioria delas, né? Pode ter variação de ano que não, mas a maioria delas é bico denso. E existe diferença de codificação. E quando você insere um código na central que não faz parte do banco de dados dela, muitas vezes o módulo entende isso como erro e bloqueia. Tá? Então, às vezes você tem que fazer um reset de central, às vezes tem que fazer um remap, ou às vezes você só inserindo o bico com o código certo, você pode usar o código anterior, né, ou de um outro injetor que o módulo está aceitando, de um outro cilindro, que às vezes já resolve também o problema, tá certo? Então, esse é um cuidado que se tem que ter, ok? Então, bico diesel tem, essas são algumas dicas do bico diesel, e só para complementar, galera, injetor gasolina, injetor GDI, também gera pico de tensão. Então o pico de tensão também fica na casa lá, ó, de 60 volts. O motor GDI, para quem ainda não é familiarizado com injeção direta, a pressão de uma injeção direta, ela gira em torno de 50, 100, 200 a 250 bar de pressão. Com o motor parado aquecido pode chegar a 300, porque expande o combustível com a temperatura. Então é uma alta pressão. Então o módulo também precisa jogar uma descarga de 60 volts para poder abrir o bico. E aí, novamente, muita gente vai testar com canetinha de teste. E aí testa com a canetinha, o bico está pulsando, aí o cara fala, então não é pulso. E às vezes é. Está pulsando, mas não está tendo essa descarga de 60 volts, ou seja, a saída do módulo está queimada. Como é que eu verifico isso? Com um osciloscópio. Ligo o osciloscópio para fazer essa leitura. O que eu quero que vocês entendam com isso, então? Não dá, hoje, para pensar em diagnóstico sem osciloscópio. Seja na injeção direta, seja na injeção diesel, seja numa transmissão, seja num ABS. Hoje nós temos os sensores ativos de roda,
E nós precisamos fazer análise nesses sensores. Uma canetinha não vai pegar esses sinais. O multímetro dá até para pegar, mas é mais difícil. Então, são equipamentos que chegaram para nos auxiliar com essas novas peças que chegaram no mercado, certo? Então, tem mais essa dica para vocês do bico GDI, tá? E mais uma dica para a gente finalizar essa parte que eu quis fazer de início para vocês aqui, só para vocês terem aí um gostinho de como é que são uma partezinha que nós temos no nosso treinamento. Isso é um grãozinho do que tem no treinamento que a gente vai oferecer para vocês, tá? O módulo de bomba. Carro com injeção direta, galera, tem módulo para controlar a bomba de combustível, módulo exclusivo, módulo específico. Tem carros que não têm injeção direta e também tem esse módulo. Vamos pegar o exemplo da linha Fiat. A linha Fiat, a partir de 2016, praticamente todos os carros, mesmo não tendo injeção direta, tem esse módulo que controla a bomba de combustível. O que é controlar a bomba de combustível? É controlar a rotação da bomba. Fazer a bomba de combustível girar mais ou girar menos. Isso faz a pressão aumentar ou diminuir. Então, o módulo de bomba faz a pressão de combustível ser ajustada de 3 a 7 bar de pressão. E será que esse controle está perfeito? Será que esse módulo de bomba está fazendo o controle correto? Como é que eu consigo fazer essa análise no sinal que o módulo de bomba está mandando para a bomba? Esse sinal, ele é PWM. Entre o módulo de bomba e a bomba, o sinal é PWM. Então, você vai com o osciloscópio fazer essa checagem. Nesse caso, você também consegue fazer com multímetro em PWM. Você consegue fazer essa leitura. E nessa imagem desse carro que eu escolhi só para mostrar para vocês, essa imagem que vocês estão vendo aqui do osciloscópio, já está entre o módulo de bomba e o módulo de injeção, que também é por PWM. Aí nos dois fios de ligação entre o módulo de injeção e o módulo de bomba, os dois fios têm sinal PWM. Sempre que tiver uma imagem com mais pulsos, é a imagem de controle. E a imagem que tem menos pulsos é a imagem de retorno. O módulo de injeção dá o controle, dá o comando, e o módulo de bomba dá a resposta, dá o retorno, né? Então aí eu consigo saber se entre módulo de injeção e módulo de bomba está tendo conversa, né? E lá na bomba de combustível chega um negativo direto e um positivo pulsante. E esse positivo pulsante, aí sim, é sempre PWM. Nessa conversa entre módulo de injeção e módulo de bomba, às vezes é rede CAN. A Chevrolet, por exemplo, é rede CAN. O módulo de injeção conversa com o módulo de bomba por rede CAN. Mas a maioria é PWM também. A conversa é por PWM. Tanto entre módulo de bomba e módulo de injeção, quanto módulo de bomba e bomba de combustível. E aí, como é que muita gente testa a bomba de combustível? O carro chegou na oficina, o cara está suspeitando de bomba de combustível, quer medir a alimentação da bomba. Como é que mede a alimentação da bomba? Em geral, as pessoas utilizam o quê? Multímetro. Pega o multímetro, coloca em 12 volts, vai nos fios da bomba, ele espera encontrar quanto? 12 volts. Ele vai encontrar 12? Não, galera. O módulo da bomba fica mandando 12 volts pulsante. 12,0, 12,0, 12,0. Isso é tão rápido que o multímetro fica te mostrando um valor médio. Ele fica te mostrando 7 volts, 8 volts, 9 volts, 8,5. Então você começa a achar, ou o reparador que não tem essa informação começa a achar, que não está chegando 12 volts lá para a bomba de combustível. Aí ele começa a ir para relé, começa a ir para outras coisas, achando que tem problema. E na verdade ele está testando errado. O multímetro é tão rápido esse sinal que o módulo de bomba manda para a bomba, esse sinal pulsante, que o multímetro ele não acompanha, então ele te dá um valor médio. Então o multímetro é a ferramenta errada para você fazer esse teste. Estou falando do multímetro na função volts. Se você tiver um multímetro que mede PWM, aí sim você colocaria em PWM para poder fazer essa checagem. Só que mesmo assim, o PWM muitas vezes ele é variável de forma rápida. O multímetro ele já não acompanha. Então você vai ver um PWM mais parado, vamos dizer assim. Dá para ver um PWM ali, um certo duty cycle, mas com um valor um pouco mais parado. Então fica a dica. Quer fazer um teste entre o módulo de injeção e módulo de bomba? Osciloscópio. Ou você vai ver PWM ou você vai ver rede CAN. Quer fazer um teste entre o módulo de bomba e a bomba? Aí você vai ver PWM, de preferência com osciloscópio, tá certo? Então fica mais essa dica aí para vocês. Não teste a alimentação da bomba quando é com módulo com multímetro em volts, senão você vai achar que tem um problema ali.
Muito bem, então essas são dicas que eu preparei para vocês aí, espero que algumas delas já ajudem vocês a fazerem alguns diagnósticos aí. O Juliano só fez só uma outra pergunta sobre o curso, tem certificado? Tem. Juliano, vamos falar então, assim como todos que estão presentes aqui, vamos falar sobre essa Black Friday então. O que nós preparamos para vocês nesses treinamentos que nós temos disponíveis na versão EAD? Um dos treinamentos que nós temos disponíveis é o curso de osciloscópio descomplicado. Nesse treinamento, eu falo sobre todos os ajustes que um osciloscópio tem. Ajuste de tensão, ajuste de tempo, ajuste de trigger, ajuste de atenuação, acoplamento AC e DC, se você precisa ou não usar atenuador, quais os cuidados que você tem que ter para não queimar o seu osciloscópio. Você sabia que se você ligar o seu osciloscópio em algumas peças, você pode queimar o seu osciloscópio? Então, quais os cuidados você tem que ter? Ou seja, tudo o que você precisa saber para poder usar o osciloscópio. Aí você usou o osciloscópio, aprendeu no treinamento, e aí você encontrou imagens. Várias imagens. Você foi lá ligando o osciloscópio nas peças e foi encontrando essa imagem, foi encontrando essa, foi encontrando essa. Essa aqui é uma imagem de ignição, isso aqui é uma rede Lean, isso aqui é uma sonda banda larga, isso aqui é um corpo de borboleta motorizado, e aí isso aqui é uma M-prop do regulador da bomba de alta pressão. E aí você foi encontrando imagens e você foi dizendo, e aí, essas imagens que eu estou capturando, é certo ou errado? Nesse curso de osciloscópio descomplicado, nós não só ensinamos vocês a usar o osciloscópio, como nós ensinamos vocês a interpretar essas imagens, se elas estão corretas ou não, se isso que está tendo de informação, de imagem, está certo ou está errado. Então esse curso de osciloscópio descomplicado também faz parte da análise dos sinais. Tá? Agora, você aprendeu sobre o que é ajuste de tensão, você aprendeu o que é ajuste de tempo, você aprendeu como é que você interpreta uma imagem, aí você pega o seu osciloscópio, que pode ser um NIL, que pode ser um TINCAR, que pode ser um FNIRS, que pode ser um Hantec 6074, 1008C, 6022, um PDL 8100, 5500, ou vários outros modelos que estão aí no mercado. Você pega um osciloscópio e você fala, tá, mas como é que eu faço esses ajustes no meu osciloscópio? Como é que eu consigo fazer essa análise? A gente, também pensando nisso, nós temos 7 videoaulas sobre os osciloscópios que são mais vendidos aí no mercado. E a gente ensina vocês em videoaulas a fazer os ajustes nesses equipamentos também. Tá? Como é que você faz o ajuste de tempo nesses equipamentos? Como é que você faz o ajuste de tensão nesses equipamentos? Então a gente não só ensina você a mexer com o osciloscópio, a entender como é que é um osciloscópio, a interpretar as imagens, mas ensina você também a usar o seu próprio equipamento, se for um desses que estão aí. Né? Existem muitos modelos, a gente escolheu 7 que são os mais vendidos aí. Então isso também está no curso de osciloscópio descomplicado. Existe um outro treinamento que a gente tem, que é o treinamento de diagnóstico avançado em injeção direta. Galera, eu diria que esse curso ele vai muito mais além do que injeção direta. A gente chama ele de diagnóstico avançado em injeção direta, mas ele vai muito mais além. Por que ele vai muito mais além? Porque ele não fala só de bomba de alta pressão, sensor de alta pressão e regulador de alta pressão. Não, não fala só isso. Bico de alta pressão, não fala só isso. Fala sobre sensor de rotação, fala sobre sensor de fase, fala sobre EGR, fala sobre comando variável, fala sobre gradiativa. Os Fusion tem uma gradiativa que vai anterior aqui ao radiador, e o módulo é uma espécie de uma persiana que o módulo controla a passagem do ar que vai para o radiador. Então nós tratamos sobre vários assuntos, eu diria que nós tratamos sobre praticamente todos os sensores e atuadores que contempla uma injeção direta de combustível. E a injeção direta tem todas as peças que qualquer carro tem, mais as peças da injeção direta. Então não é um curso só de injeção direta, é um curso muito mais amplo. Porque quando você trata de sensor de rotação, de sensor de fase, de comando variável, você não está falando só de injeção direta. A gente chama de injeção direta porque contempla também a injeção direta. Então todas as peças que fazem parte de um carro que tem injeção direta, sensor de rotação, sensor de etanol, também está nesse curso de injeção direta, alternador pilotado também está nesse curso de injeção direta, sensor de bateria, eletroválvula de controle de pressão de óleo, só para citar alguns exemplos, né? Injetores, módulo de bomba, pedal acelerador eletrônico,
bomba d'água elétrica, válvula termostática eletrônica, só para citar alguns. Tá? Então, é um curso muito completo, são mais de 30, são 30 módulos, são mais de 60 aulas que contempla esse treinamento. Então, é um treinamento bastante extenso, com muitas aulas, para você se tornar realmente um especialista nesse ramo, nessa área. Vai chegar um carro com injeção direta, eu tenho certeza que você vai matar os defeitos lá, assistindo a essas aulas. Então esse é um outro treinamento que a gente oferece para vocês. E o terceiro treinamento, que faz parte desse combo, é o treinamento de injeção eletrônica diesel da Toro, Renegade e Compass. Esses 3 carros, galera, começou lá em 2016, nós já estamos em 2024, e tem demais. São 3 carros que sempre estiveram entre os 10 carros, quase todos os anos estiveram sempre entre os 10 carros mais vendidos. Então tem muito carro rodando nas ruas, e esses carros precisam chegar na sua oficina para que você possa fazer os reparos. Então com esse treinamento, você vai adquirir conhecimento, como é que funciona ali, por exemplo, um filtro de partículas, como é que funciona uma bomba de alta pressão. Nós temos uma aula desmontando essa bomba de alta pressão, para você entender construtivamente como é que ela funciona, codificação de bico, nós fazemos essa demonstração para vocês verem como é. O filtro DPF, como é que funcionam as regenerações, quais os cuidados que eu tenho que ter ao fazer as regenerações. Existe a regeneração forçada, que se você não tomar os devidos cuidados, pode ser que pegue fogo, pode ser que trave o motor, pode ser que tenha danos que causem um prejuízo muito grande para você. Então, quando se trata de regeneração, tem que ter um bom embasamento técnico para executar esses tipos de serviço. Então, como é que funciona? Como é que dá para testar um filtro DPF? Como é que o módulo entende que o filtro DPF, que o filtro de partículas que está lá no escapamento, como é que ele está com restrição? Existe um sensor diferencial do DPF. Como é que esse sensor funciona? Tudo isso é tratado no curso de injeção eletrônica diesel. Turbina GVT, turbina com geometria variável. Como é que funciona um atuador de controle da turbina? Como é que o módulo faz esse controle de variação das palhetas da turbina? Existe sensor, existe motor de controle dessas palhetas, então tudo isso é testado, demonstrado na prática. A gente faz esses testes, existem tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas de todos esses assuntos que são abordados, tá certo? Não são só assuntos teóricos. Todos esses 3 cursos, galera, nós fizemos aulas teóricas e fizemos aulas práticas aqui no carro para demonstrar para vocês como é que você vai fazer esse teste lá na sua oficina, tá certo? Comando variável, coletor variável, sonda lambda banda larga, que tem tanto na gasolina, injeção direta, quanto também tem no diesel, né? Tem alguns carros com injeção indireta que também estão saindo com sonda banda larga. Então, esse assunto de sonda banda larga, ele é tratado nos 3 cursos, na verdade. Ele é tratado no curso de diesel, porque no curso de diesel também tem. Ele é tratado no curso de injeção direta, que também tem. E ele é tratado no curso de osciloscópio, que a gente precisa capturar o sinal da sonda banda larga. Só que cada um tem uma pegada, às vezes, um pouco diferente. Às vezes, dependendo do curso, esse assunto é um pouco mais profundo. No curso de osciloscópio, a sonda banda larga, a gente foca no teste com osciloscópio, né? Já no curso de injeção direta, a gente descreve com detalhes toda a parte construtiva de uma sonda. O que é cada fio desse, para que funciona, como é que você testa, que defeito que dá, como é que eu testo a resistência de calibração, e assim vai. Esse é o terceiro treinamento que faz parte desse combo. Galera, são 3 treinamentos, e além desses treinamentos que nós estamos colocando nessa Black Friday com super desconto, nós vamos oferecer para vocês também vários bônus extras. E o que nós vamos oferecer para vocês? Grupo de suporte. O que quer dizer isso? Que você não estará sozinho mais. Você não vai adquirir um curso e falar, e agora, se eu tiver dúvidas? E agora eu estou fazendo um teste? Vai ter um grupo de suporte em que nós vamos estar te assessorando, nós vamos estar te ajudando, nós vamos estar andando de mão dada com você até que você consiga andar sozinho e consiga fazer os testes. Então esse grupo de suporte que a gente criou dos alunos serve para isso.
para que você possa ter um suporte técnico, uma ajuda quando você precisar. Não só eu vou estar lá te ajudando, como os próprios membros, as próprias pessoas que também se inscreveram no curso vão estar trocando ajuda, trocando informação. Então é um grupo para te enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Esse é um bônus que você adquirindo no curso, você vai receber. Outro bônus que alguém me perguntou, eu acho que foi o Juliano que me perguntou se tinha certificado. Tem certificado sim. Quando você concluir todos os módulos, você receberá via PDF esse certificado. Aí é só você ir numa gráfica, custa R$5 para você fazer uma impressão em um papel fotográfico e tal, e aí você vai imprimir o seu certificado. Então, após a conclusão de todos os módulos, você receberá também esse certificado. Nós colocamos como bônus para vocês, como um extra para vocês também, nesse treinamento, um curso de multímetro. Na verdade, eu não diria que é um curso, é um mini curso. Eu ensino vocês, em videoaula e um e-book também, a fazer todos os ajustes do osciloscópio. Como é que você faz ajustes para poder medir resistência, para poder medir frequência, para poder medir PWM? Porque às vezes, pessoal, a frequência, o controle PWM às vezes ele é positivo, às vezes o controle PWM é negativo. Ou você vai medir frequência. O sinal de frequência é positivo, o sinal de frequência é negativo, porque tem peças que o módulo controla com sinal positivo, tem peças que o módulo controla com pulso negativo. Como é que você liga o osciloscópio? Você sempre aterra no negativo para daí medir um sinal positivo pulsante? Você sempre aterra para medir um sinal negativo pulsante? Como é que você faz essa ligação? Então a gente entendeu que era importante para você ter esse conhecimento também de multímetro. Então nós fizemos uma videoaula explicando para vocês sobre esses ajustes do multímetro. Certo? Tem tanto videoaula quanto e-book também. Esse é um bônus que a gente está oferecendo para vocês também. Um mini curso aí de multímetro. Para quem adquiriu o curso de osciloscópio, que faz parte do combo, né, mas pode ser, vamos supor que você já tem algum treinamento e você queira só um dos treinamentos, se for o de osciloscópio, você vai ter então também incluso como bônus uma videoaula ensinando você a ajustar 7 modelos de osciloscópios diferentes aí no mercado. Então esse também é um bônus bem bacana aí para vocês. Só para vocês terem noção, cada videoaula de cada osciloscópio desses aqui, eu cobro em média R$500, tá? Só para você ter noção. Então, às vezes o cara tem um equipamento, já fez lá um curso, mas ele não sabe usar o equipamento dele. Então ele compra esse curso daquele osciloscópio para poder aprender a ajustar aquele osciloscópio. É R$500 por cada um desses, né? Separadamente. Então, isso faz parte desse curso, desse combo que a gente está colocando para vocês como bônus, tá? Desconto em outros cursos online. Como eu disse no início, para quem não chegou, chegou depois, nós estamos desenvolvendo um novo treinamento agora, vamos lançar nos próximos meses, e todos os treinamentos que a gente tem, quando você adquire um curso EAD, nessa campanha da Black, você também vai receber desconto em outros treinamentos que você vir adquirir. Isso é um bônus, isso é um compromisso que a gente assume aqui com vocês também, tá certo? E a cereja do bolo dos bônus, acesso vitalício. Quer dizer o quê? Você vai assistir esses cursos pro resto da sua vida. Você vai aposentar, seu filho entrou para trabalhar, tem os cursos que ele quiser assistir, o neto dele quer assistir, você vai estar velhinho lá e vai estar mostrando para o seu neto, ó, esses eram os treinamentos da época que a gente assistia e tal. Por quê? Esse treinamento não tem fim, ele não acaba, é pro resto da sua vida, é vitalício. Isso só nessa campanha da Black Friday, pessoal. A gente está oferecendo isso para vocês como bônus nessa campanha da Black Friday. Então são muitos bônus e com preço de Black bacana. E aí vem a pergunta que muita gente está esperando, né? Quanto de desconto eu vou ter para receber tudo isso? Todos esses bônus, todos esses treinamentos. Pessoal, esses 3 treinamentos, eles estão nessa campanha da Black por 50% de desconto. Ou seja, a metade do valor. E vitalício, com acesso a suporte técnico, com acesso a certificado, com todos os bônus, curso de multímetro, uma videoaula e um e-book sobre multímetro, tudo isso e mais 50% de desconto. Tá? Esses 3 treinamentos, se eles fossem comprados fora da Black, eles custariam R$3.791. Se você comprasse um desses treinamentos
Até ontem, você pagaria R$ 3.791. Com 50% de desconto, você vai pagar R$ 2.275. É um descontaço ou não é? Diga aí se você não achou muito interessante esse desconto. Metade do valor com todos esses bônus, galera. Tá? Ah, mas eu quero parcelar. Pode ser em 12 vezes de R$ 227. Então dá para parcelar também? Dá. Vamos fazer parcelado para vocês também. Então é um desconto generoso, é a metade do valor do curso e mais todos esses bônus que eu mencionei para vocês. São 3 treinamentos com acesso vitalício, com certificado, com videoaula e e-book de multímetro, com suporte via WhatsApp, com desconto para novos treinamentos, tudo isso com 50% de desconto ainda. De R$ 3.791 por R$ 2.275. Quem é meu aluno? Se alguém aqui já é meu aluno, já fez curso comigo, me diga aí, o que vocês acham dos treinamentos, né? Nós não estamos há 28 anos no mercado, pessoal, porque a gente é passageiro, né? Se a gente está há 28 anos no mercado, porque a gente tem algo de bom para entregar para vocês, para se manter tanto tempo assim no mercado, né? Então, se algum cliente aqui, algum aluno aqui está fazendo parte aqui dessa live, deixe no comentário se já fez algum treinamento comigo e o que achou desse treinamento. O Jorginho diz, a conta não está errada, não? Não está errada, não. Essa conta foi passada aqui pelo suporte, né? Nossa equipe de marketing que fez isso, então a equipe pode até conferir, né? Mas não está errada, não. É verdadeiro, é 50% de desconto mesmo, tá certo? Então, muito bem, gente. Veja se esse treinamento é atrativo para vocês. Eu tenho certeza que é. Não vamos lançar essa promoção em outro momento. Esse curso é... A equipe está falando alguma coisa para mim? A equipe está me dizendo o seguinte, que 3.791 menos 50% dá 2.275. Não. A equipe acabou de me passar aqui 1.895. Vamos só dar uma checada, mas fazendo uma conta rápida aqui, né, a princípio realmente não é essa. Mas é 50% de desconto. Os valores do treinamento com 50%. Eu só vou pedir para a equipe fazer uma checagem certinha e vai ser 50%. Só veja lá com o pessoal. Então, nós já vamos fazer uma checagem, gente. 50%, pode ser que tenham colocado aqui os valores, ou o valor de início diferente, a gente tem na plataforma esses valores, né? Ou o valor final que está errado. Um dos valores estão errados. É 1.895. Então, galera, ó, não é 2.275. É R$ 1.895. Ela está me mostrando aqui, a minha equipe aqui. Então, é menos que isso ainda. É 50% desse valor. Veja para mim o parcelado também, quanto que vai sair. Então, é 1.895 e se o marketing também puder colocar na tela o valor real aí, o videomaker que está nos assessorando aqui, né, equipe de filmagem aqui, vamos ver se consegue colocar na tela o valor real aí, tá certo? Então, muito bem, menos que isso ainda, galera. Olha que interessante, hein? Pessoal, 50% de desconto, né? Faça a sua conta aí de 3.791 menos 50%. Parcelado a quanto? 12 vezes de 157. 1.800 e pouco dividido por 12. Não é essa conta, tá? É outra. Só peça para checar com o Douglas lá. Porque aí tem um valor acrescido ali, tá? Então não é esse valor. O valor à vista, pessoal, 3.791 menos 50%. 1.800 e pouquinho. Esse é o valor do treinamento. Eu vou pedir já para equipe colocar um link aí, para que você, se você está interessado, a equipe vai tirar já suas dúvidas aqui, né, para poder fazer e passar esses valores com clareza para vocês, para que a gente entregue para vocês os 50% como prometido. Se a equipe errou na contagem ali, ela já vai fazer a correção. Então já está aqui o valor corrigido, ó, 12 vezes de 189,13.
ou 1.895 à vista. Então, tá aí os 50% de desconto, tá bom, galera? Então, tá aí o valor agora para vocês. É um valor que eu considero sensacional. Nós praticamente enxugamos o que dava das nossas margens para conseguir entregar para vocês, nesse mês de Black, esse valor especial, para que você possa evoluir o seu conhecimento investindo pouco. A gente quer ajudar vocês, fazendo com que vocês invistam menos. A gente sabe que não é fácil hoje, custo de oficina é com custo caro, né? Sempre está faltando dinheiro, né? Eu vejo na minha oficina aqui, a gente sempre está aqui com muitas despesas, é um custo muito elevado de oficina. Então, um treinamento, por mais que é importante, né? Não tem preço, na verdade, o conhecimento, mas se ele puder ser com um preço um pouco menor, melhor ainda. E é isso que a gente se propôs aqui para vocês, né? Passar isso com uma condição muito especial. Deixa eu ver uma pergunta que alguém tinha mencionado aqui. O Lucas disse o seguinte: já fiz curso presencial, excelente professor. Obrigado, Lucas. É isso aí, gente. A gente procura fazer um trabalho bastante sério aí para poder entregar o melhor que a gente possa fazer para vocês aí, tá certo? Pessoal, vamos imaginar uma situação seguinte. O exemplo do Lucas ali. Vamos supor que o Lucas já tenha um curso de injeção direta e não tem ainda o curso de osciloscópio. Ele consegue comprar só o curso de osciloscópio com desconto? Consegue também, tá? O desconto ele é um pouco menor, ele é de 40%. Eu vou pedir já para só checar se esses valores estão corretos aí também. Então dê uma checada equipe aí para mim, tá? Mas o curso no preço normal que está na plataforma, ele está R$ 1.497. Esses cursos são da Hotmart, tá, galera? Então a plataforma que a gente hospedou, que você vai assistir as aulas, é da Hotmart, tá? Então, esse curso de 1.497, se for só o de osciloscópio, vai ter 40% de desconto. E com 40% de desconto, vai ficar R$ 898. Também não está certo? 1.497 menos 40%. Então a equipe checa para mim aí se é isso mesmo. Está dizendo que não é 898, é 598. Então, se for 598, vai ser esse o valor, tá certo? É 40% e não se fala nisso, ok? Então, é 1.497 menos 40%. Esse é o valor que você vai estar pagando pelo treinamento, tá certo? Vou pedir para a equipe também colocar no chat aí já a correção do valor, tá certo? Então, é só o curso de osciloscópio descomplicado, é 1.497 com 40% de desconto. A equipe já vai colocar para vocês aí o valor. Se você optar por fazer o curso de diesel, vamos supor que você já tenha feito o curso de osciloscópio presencialmente comigo, ou já tenha feito outro curso de osciloscópio, e você quer agora fazer o curso de diesel. O curso de diesel também está com 40% de desconto. 1.497 menos 40%. Esse é o valor que você vai pagar e com todos aqueles bônus que a gente mencionou. Mesmo que você compre esse curso individual, você também receberá todos os bônus. Você receberá, mesmo comprando um curso, acesso vitalício, suporte ao grupo de WhatsApp, você receberá certificado, todos esses bônus que fazem parte do combo, você também receberá se você comprar individualmente, tá certo? Só a única diferença é que o desconto vai ser 40% ao invés de 50% se for pelos 3. Então, quer comprar o curso de diesel? 1.497 menos 40%. Se você optar pelo curso de injeção direta de combustível, você quer se tornar um especialista em injeção direta de combustível, o curso de 797 menos 40% é o valor que você vai pagar. Se a conta estiver certa aqui, R$ 478, que é 40%, ou 12 parcelas de 47, mas eu vou pedir para a equipe checar já esses valores também aí, para colocar para vocês. Pessoal, são 3 treinamentos num combo, com 50% de desconto, ou individualmente, cada um deles, com 40% de desconto, tá certo? É uma condição realmente única, eu não sei se eu vou fazer essa condição no ano que vem, porque a gente, esse ano, optou, né, me convenceram a fazer essa Black Friday. Inicialmente eu não tinha pensado muito nisso, mas aí falei, cara, vamos fazer. E eu pensei bem e falei, vamos fazer.
Nós temos aí um número reduzido de vagas, de links para poder fazer a aquisição, porque o grupo de suporte ficaria sobrecarregado. Então nós temos aí um número mais limitado aí, porque não dá para colocar 1000 pessoas, que não daria para atender essas 1000 pessoas lá no grupo de suporte. Então não são tantos links, tá? Então quem tiver interesse, corre lá, faz a sua inscrição para não perder essa oportunidade. Um valor super baixo em relação ao valor que a gente pratica, são praticamente metade do valor, né? E com todos esses bônus que a gente está oferecendo para vocês. Só o curso de osciloscópio descomplicado já vale esse valor praticamente aí que vocês estão pagando, né? Então é um investimento muito baixo perto de tudo que é entregue para vocês. 2, 3 carros que vocês matam, um defeito só desse que eu citei, que de repente você não tinha essa informação da bomba de alta, você já praticamente paga o seu treinamento, ou paga uma boa parte do seu treinamento. É uma condição exclusiva para vocês que estão aqui comigo e querem participar, querem evoluir, querem buscar conhecimento com um custo mais acessível. Pessoal, só reprisando para vocês aqui, eu vou pedir que a equipe já mantenha os links aí, para quem já quiser ir conversando com a equipe, tirando todas as dúvidas que tem aí, mas eu já vou tirar algumas dúvidas para vocês aqui. É vitalício? É. Nessa campanha de Black Friday, e somente aqui, porque a gente não sabe se vai manter em uma outra oportunidade, em uma outra campanha, o acesso vitalício, mas nessa Black Friday é vitalício, é um curso para o resto da vida. Você vai assistir esse curso para o resto da sua vida, vai deixar como herança para os seus netos esse treinamento aí, tá certo? Tem certificado? Tem certificado. Você vai conseguir imprimi-lo quando você assistir todas as aulas. Então tem que assistir todas as aulas para receber o certificado, mas está incluso o certificado. Tem suporte? Tem. Por isso que as vagas elas são limitadas, porque tem suporte. E quando tem suporte a gente não pode colocar tanta gente, porque senão não conseguiríamos atender. Então quem entrar no treinamento vai ter acesso ao suporte. É online? É online pela Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil, tá certo? Então é uma plataforma que os grandes players hoje estão nesta plataforma. Então nós estamos lá também com os nossos treinamentos. Então você vai assistir pela Hotmart, da tela do seu celular. Você pode acessar pelo seu celular, pode acessar pelo computador, pode acessar pelo tablet. Tem acesso à internet, você está assistindo às nossas aulas de onde e do lugar que você quiser, tá certo? E se você for assistir às aulas e não gostar do curso, você tem 7 dias para entender que aquele curso não é para você e cancelar sua compra, não tem problema nenhum, a amizade é a mesma. Se você adquirir o curso e entender que aquele curso não é para você, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. 7 dias você tem para olhar o curso que você vai adquirir, ver se aquilo faz sentido para você, e aí, se você entender que não faz, não tem problema nenhum, a gente cancela a sua compra, você tem 7 dias para poder cancelar esse treinamento, se você entender que não é para você. A gente faz isso por quê? Porque a nossa taxa de cancelamento é 0. Nós não temos cancelamento. Por quê? Porque o tanto de informação, a pessoa, cada aula que ela assiste, ela já está resolvendo o BO na oficina, ela já está percebendo que ela está adquirindo muito conhecimento, então ela percebe que cada aula vale cada centavo que você investe nesse treinamento. Por isso a gente oferta para vocês. Por isso que a gente garante para vocês que se em 7 dias você não estiver contente, você tem o seu dinheiro de volta, né? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer, porque nós temos a nossa estatística, isso não acontece, porque é muito conhecimento que a gente se propõe a passar nesses treinamentos para vocês, tá certo? 3 treinamentos com todos esses benefícios, com todos esses bônus para vocês, é uma condição imperdível, pessoal. Não perca essa oportunidade, fale agora com a nossa equipe, tire todas as suas dúvidas, eu estou à disposição aqui de vocês, também para tirar qualquer dúvida que você ainda tenha e, claro, tomar a sua decisão de buscar mais conhecimento, investir em você, para que você se torne um especialista em diagnóstico avançado, para que se torne um especialista nessa ferramenta tão importante hoje nas oficinas, que é o osciloscópio. Para que você se torne um especialista em injeção eletrônica diesel, que tem um ticket médio muito melhor.
né? Hoje, a hora de um motor diesel que você cobra do cliente, ela é muito maior do que do motor a gasolina. Você vai fazer hoje uma descarbonização, vai fazer uma regeneração, vai fazer uma codificação de bico, são serviços que não são demorados e geram um alto valor agregado, ou seja, aumenta o faturamento. Muita gente acha que diesel é diferente da gasolina, não é. Quando você compara injeção direta com injeção diesel, se eu tirar a ignição, eu digo não tem diferença. Se você, eu passei algumas imagens aqui para vocês verem, quando a gente estava falando um pouquinho nas aulas, mas se você observar um pulso de um injetor a gasolina GDI e o pulso de um injetor diesel, é praticamente a mesma coisa. A forma da imagem é a mesma. O diesel tem 3 pulsações dentro de um ciclo. O gasolina tem uma pulsação dentro de um ciclo. Mas se eu pegar uma pulsação de cada um, eu vou ver que o sinal é basicamente o mesmo. Mesmo nível de tensão, mesma forma de controle. Então, a injeção diesel, hoje, ela se assemelha muito com a injeção a gasolina. Os dois sistemas são muito parecidos. E quando eu tiro a parte da alta pressão, tiro a parte da ignição, todas as outras peças são iguais. A forma de testar é a mesma. Você vai testar um sensor de rotação, não importa se é gasolina, se é diesel, se é de um jet ski, se é de uma moto. De repente você trabalha com moto, muita gente faz curso presencial comigo e trabalha na área de reparo de motos. Por quê? Se você vai trabalhar com injeção eletrônica, se você vai trabalhar com osciloscópio, você pode aplicar isso em qualquer área que tenha um sensor de rotação, né? Então, esse curso serve, inclusive, para quem é de outras áreas, né, de outros ramos, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa responder, enquanto a equipe está aí a postas a fazer as inscrições. Jorginho disse, eu já trabalho com diagnóstico, estou querendo diesel. Então é isso aí, Jorginho. De repente, para você, seria interessante aí o curso de diesel, né? E com esse desconto de 40%. Se você já tem osciloscópio, ótimo, né? Se você já domina o osciloscópio, ótimo. Se tem o osciloscópio, mas não tem um domínio total, esse curso de osciloscópio talvez seja para você. Nesse curso de osciloscópio, nós abordamos também transdutores. Então, de repente, se você ainda não fez um curso de transdutor, esse curso pode servir para você também, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu estou à disposição aqui, pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá certo? Mais alguma dúvida. Outra coisa, a Black Friday termina, hoje é quinta-feira, amanhã, 0 hora, de sexta para sábado, meia-noite, nós encerramos essa campanha de Black, tá certo? Então, até amanhã é o prazo máximo para fazer a inscrição. Se as inscrições, elas se atingirem o limite que a gente deseja, por questões de suporte, aí a gente talvez até finalize antes, tá certo? Então existe um valor limitado de links para fazer essa inscrição em função do suporte. Então você que está interessado em fazer essa inscrição, não perca essa oportunidade, faça o mais rápido possível, para não perder a sua vaga, tá certo? Elas se encerram quando os links que a gente tiver disponibilizados, eles chegarem no seu teto, né? Ou se bater a 0 hora, aí automaticamente já é cancelada esse valor promocional e volta para o valor normal, ou seja, com o valor real ali, né? Você perde todo esse desconto. Então não perca essa oportunidade de adquirir todos esses treinamentos com esse desconto muito bacana que a gente preparou para vocês. Estou à disposição aí da equipe e dos alunos para tirar mais qualquer dúvida. Sobre o que eu comentei, sobre os assuntos que a gente abordou, algumas dicas que nós passamos para vocês, qualquer outra dúvida que vocês tenham, enquanto isso a gente está aqui à disposição para fazer mais algum esclarecimento. Troller TGV ou GVT, que é a mesma coisa, né? O João disse, o maior defeito é a turbina. Tem muitos veículos que apresentam muito problema de turbina, né? A turbina com geometria variável, ela veio para melhorar, é como se você tivesse várias turbinas em uma, né? Uma turbina maior e uma turbina menor. Então, numa condição de baixa carga,
o módulo fecha as palhetas para dar mais pressão para ela girar mais, então ela enche mais rápido, né? A tecnologia ela é bacana, mas tem alguns sistemas que realmente a turbina apresenta bastante problemas, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Este curso é o que eu quero. É isso aí, Jorginho. Vamos fazer a inscrição, se é que você já não fez. Afonso diz, está difícil. Essa dica foi excelente. Obrigado, Afonso. Eu acho que é isso, galera. Deixa eu ver se alguém perguntou no meio do caminho aqui alguma mensagem. Estou passando todas as mensagens aqui. Sobre o certificado, está respondido também. O Juliano disse que ele resolve colocando um novo código e fazendo o aprendizado da injeção, na maioria das vezes resolve. Resolvo colocando um novo código, é isso aí, tem que colocar um novo código, tá certo? Até fazendo um complemento aqui, Juliano, se você tiver aqui ainda, quando se faz o reparo do injetor, você tem que ter um equipamento, ou a empresa que fez o reparo tem que ter um equipamento para gerar um novo código imã, não é? Porque se você fez um reparo, se você trocou alguma peça do injetor, esse injetor passa a ter uma vazão diferente. Então aquele código já não serve mais. Então é feito o reparo, é colocado numa máquina, a Tecnomotor tem essa máquina, a Bosch tem essa máquina, e aí esse bico é passado por um teste e verificada a vazão desse bico após o reparo e gerado um novo código imã. Tá? Então, quando se faz o reparo do injetor, tem que se ter um novo código imã. Muita gente acaba usando um código padrão, mas aí a afinação ela se perde, né? Deixa de ter a afinação dos injetores. O Guilherme disse que está com defeito no Scania R500, trocou os bicos injetores, codificou o código na central, mas o motor depois de 50 km não funciona, né? Aí pode ser muitas possibilidades, né? É difícil a gente mensurar isso como uma única causa, né? Se a causa foi a codificação. Se o carro, uma vez que você codificou, se a codificação estava perfeita, naquele momento o veículo funcionou, né? A princípio não é codificação, pode ser algum outro fator. Ou esse código que foi passado não é o código que estava adequado, né? Teria que se investigar se tem DTC, se tem código de falha, se for o caso, tirar esses injetores para fazer uma nova análise, que aí já abre muitas possibilidades, né? O módulo pode ter entrado em emergência por alguma razão, tá certo? Então aí, o primeiro passo aí é passar o scanner, conferir codificação, tirar injetor se for o caso, para fazer uma nova análise nesses injetores, né? Ou alguma coisa causou um dano nesses injetores, que após ter sido feito o reparo, novamente causou, por exemplo, impurezas na canalização, no sistema, que pode novamente ter contaminado os injetores, o que pode ter vindo a causar o dano neles, tá? Então existem muitas situações, tá certo? É isso. Vamos lá, voltar para as últimas mensagens. Não peguei o início da live, o Alan está dizendo que não acompanhou o início da live. Então, Alan, só para você entender, vamos usar aqui como última página. Nós temos nessa Black, essa live é para fazer uma campanha que nós lançamos com 3 treinamentos que a gente tem online, com valores promocionais para vocês. Então, são 3 treinamentos que a gente tem. O treinamento de injeção direta de combustível, treinamento de osciloscópio descomplicado, treinamento de injeção eletrônica diesel. Esses 3 treinamentos, quando você adquire os 3, você paga 50% do valor desses 3 treinamentos, né? Então, um treinamento que custaria, esses 3 treinamentos, custaria R$ 3.791, você vai pagar com 50% de desconto. Houve um erro aqui na impressão, né, no PowerPoint, esse valor é menor, ele é 1.800 e pouco. Eu vou pedir para a equipe colocar novamente o valor do curso, o desconto é maior do que esse que está colocado aí, então a equipe já vai colocar novamente esse valor. Então, são 3 treinamentos com desconto de Black Friday, um desconto que só vai até amanhã às 0 hora. De sexta para sábado, bateu 0 hora, acaba esse desconto. E além desses 3 treinamentos, nós vamos passar para vocês como bônus acesso vitalício, ou seja, não é só por um ano, normalmente os treinamentos eles são por um ano, os nossos também normalmente são por um ano, esse é vitalício, é pro resto da vida. Você vai estar velhinho e vai estar assistindo essas aulas ainda, ou vai estar mostrando para os seus filhos, para os seus netos, os cursos que você fazia lá naquela época que você era jovem lá, tá certo?
Videoaula sobre multímetro, então além de você receber esse combo, nós também temos uma videoaula para te orientar melhor como você faz a utilização de um multímetro. Tanto um e-book, um livro digital, quanto também uma videoaula. Suporte via WhatsApp, ou seja, você não estará sozinho. Quando você se tornar meu aluno, você vai entrar para um grupo de suporte para que a gente possa te ajudar, te orientar, tirar suas dúvidas. Quando você assistir alguma aula, não entender, está tentando fazer um teste, não está acertando fazer o teste, está tentando usar o osciloscópio num carro e não está conseguindo fazer, no grupo de suporte a gente te orienta, te ajuda para que não sobre nenhuma dúvida quando você estiver assistindo às aulas e fazendo os testes a partir das aulas que você assistiu. Certificado, quando você concluir, Alan, o curso, você vai receber também um certificado. Então, essa live trata disso. Um desconto especial que eu preparei para vocês nessa Black Friday, que inicia a partir do momento que o link foi colocado para vocês aqui e termina amanhã às 0 hora. Então, corre lá e não perca a oportunidade de fazer esse treinamento. O Alan disse que já fez o curso comigo. Ele é de Itajaí, lá na Objetiva. A Objetiva é um parceiro nosso, do Júnior lá, um grande amigo. E fez do Honda Civic, fez da Fiat Toro, fez do Fusion, cursos muito bons. Obrigado, Alan. Então, esse é um aluno que já participou aí de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 treinamentos comigo, né? Então, para quem ainda tem dúvida sobre a qualidade dos nossos treinamentos, tá o Alan aí, que é testemunho dos treinamentos que já participou e do que ele acha dos nossos treinamentos. E se você não fez ainda o de osciloscópio, Alan, esse é o momento. Você não precisa comprar o combo, tá? Você pode comprar apenas um desses treinamentos. Se você comprar individualmente, aí você vai pagar um 40% de desconto. Então, se, por exemplo, você ainda não fez o curso do osciloscópio e quer fazer esse treinamento de osciloscópio, de 1.497 está com 40% de desconto. Você vai pagar 898, ou à vista, ou 12 parcelas de R$ 89. Então, é um desconto bem bacana para vocês aí. Mas lembrando que só vai até amanhã às 0 hora. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Boa noite, boa noite. Jacobina Bahia presente. Então, Elber, pode ser que tenha chegado um pouquinho mais tarde, já pega o desconto, aproveita, se inscreve aí no treinamento e aproveita essa oportunidade, tá certo? Equipe, tudo certo? Pessoal, então, agradeço quem esteve presente comigo aqui, espero que você possa tomar essa decisão, se é que você já não tomou, de buscar conhecimentos com preços bem bacanas, tá certo? Eu estou aqui para tentar fazer algo diferente para você, para motivá-lo a se evoluir cada vez mais, fazendo esses treinamentos com um preço muito abaixo do que a gente pratica, né? 50% abaixo do que a gente pratica. Então, é um desconto bem especial para que você... É um presente de Natal que eu estou oferecendo para vocês antecipadamente aí, tá? Esse desconto bem bacana, não perca essa oportunidade, beleza? O link vai estar aí, a equipe vai estar conversando com vocês. Então, nós já estamos encerrando aí essa live. Agradeço de coração quem esteve aqui comigo e tamo junto. Estamos lá nas redes sociais, no Instagram. Sei que não é meu aluno, eu vou pedir para a equipe deixar o link aí do meu Instagram. Já acessa meu Instagram, segue lá as dicas para não perder nenhuma chance de estar buscando cada vez mais conhecimento aí para a sua vida, para a sua profissão. E como resultado, ver o faturamento da sua oficina crescer. Tá bom? Fiquem com Deus e até breve. Até mais, gente.